Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Safra, o podcast oficial do Rally da Safra. E essa aqui é uma edição especial desse podcast, porque a gente tem a presença aqui de amigos ilustres das BASF. E eu acompanhado aqui com o meu fiel escudeiro aqui, Gildomar Lindman, mais uma vez, né, Gil? Prazer, hein? Bom, queria dar as boas-vindas aqui, então, Daniel Pinto Roshausen, gerente de marketing de produtos de soja da BASF, e também o Fábio Faria aqui, gerente de portfólio de sementes de soja da BASF. Sejam bem-vindos ao nosso estúdio. Muito obrigado pela oportunidade de poder participar junto com vocês do Rally. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos discutir um pouco sobre o cenário de soja dessa última safra. Legal, cara. E um momento bem oportuno, né? A gente acabou de apresentar os resultados da etapa soja do Rally e a gente tem muito dado para mostrar aqui para vocês. Separamos bastante coisa para a gente discutir hoje. E nada melhor, né, Gil? Discutir esse assunto aqui com especialistas, né? Não, especialistas e gaúchos também, né? Tô mandando chimarrão, aí fica mais fácil conversar. Safra, né? Deus, se junte agora os dois aqui. Pronto. Bom, beleza, pessoal. Vamos então aproveitar o dia de hoje para a gente aproveitar o conhecimento de vocês, tanto a parte de sementes quanto a parte de químicos também, de manejo de pragas e doenças, para a gente debater um pouco dos números do Rally. A gente, ao longo do Rally, né, todas as amostras que a gente realiza, a gente consegue captar muito dado de campo, dados que... tanto dados quantitativos quanto outros qualitativos, que nos dá uma visão muito boa do que está acontecendo, quais são as principais pragas que estão em alta nessa safra e um pouco de como que está sendo o manejo em cada uma das regiões. Então é bom fazer essa discussão aqui com dados. Mas antes de começar, eu queria que vocês aproveitassem e compartilhassem um pouquinho da história de vocês, começando aqui pelo Daniel. Conta aí um pouco, Daniel, o que você faz hoje na BASF e um pouquinho da tua história aí no agro. Legal. Eu trabalho com agro já tem 13 anos, né? Comecei o meu trabalho no Instituto de Pesquisa, eu era responsável por coleta de dados, né? Mas hoje aqui na BASF eu estou como gerente de produtos de soja, né? Responsável pelo portfólio de fungicidas, tá? E aí eu fico a cargo das inovações que a gente traz, as novas soluções para melhorar a vida do agricultor e fazer um manejo de doenças adequado. Eita, esse ano deu o que falar de doença, hein? Esse ano foi metade do Brasil, foi um ano ruim para a doença, mas teve um ano que teve outra metade que foi um grande problema e o agricultor acabou perdendo bastante para a doença. Né? Não, a gente falou bastante sobre isso no episódio anterior, né? Divulgação dos dados de soja, Rio Grande do Sul, esse ano foi destaque em ferrugem, mas não vamos adiantar muito o assunto aqui, não. Depois a gente vai entrar nessa discussão. Fábio, obrigado aí pela sua presença também. Obrigadão. Bom, me chamo Fábio Faria, sou gestor de portfólio de sementes de soja hoje na BASF. Eu fico aí responsável por avaliar o que tem de novidade vindo do melhoramento genético da BASF para avanço nas marcas Credens e Soitec para ambas. Então a gente tenta aí olhar as melhores oportunidades para as marcas, mas sem dúvida nenhuma para o que o produtor nos pede, né? E aí a gente vai falar um pouquinho também ao longo do que o produtor está buscando, né? Enfim, eu estou há 10 anos na companhia, já passei por áreas de proteção de cultivos, aí, em vendas, em marketing, já rodei um eito aí, foi aí que fui conhecer o Rio Grande do Sul, sou natural do interior de São Paulo, mas passei 8 anos desses 10 aí de Rio Grande do Sul, aprendi muito por lá. Casou com uma gaúcha? Casei com uma gaúcha, né? Trouxe ela para São Paulo de volta, virei mateador. Ganhou a carta verde, né? Exato. Conheci uma parte do Brasil e me desenvolvi na carreira ao longo da BASF, aí também aprendi muito, região de muito acolhimento que é o Rio Grande do Sul, né? Sem dúvida. De fato. E a gente tem que agradecer a Soitec, que ano passado nós já tínhamos a Soitec como um dos patrocinadores do Rally. E dessa vez resolveu trazer o resto do time, né, Fábio? Trouxe também a Credens para participar desse ano do Rally e também a BASF e toda a parte com o portfólio de agroquímicos. Com certeza, André. Soitec tem 13 anos de mercado, né? Começou no Cerrado do Brasil, depois se consolidou no Paraná com a antiga 2606, que ainda é bastante plantada, foi uma das mais plantadas do estado do Paraná. E esse ano é o ano de número 10 de Credens. Então a gente resolveu juntar as duas coisas aí, as duas marcas, com objetivos
bastante parecidos. Aí trouxemos o Daniel e a turma de crop aqui também para conversa. Eu costumo falar que, sabe quando você está entrando na piscina, você coloca o pezinho para ver se a água tá boa, e aí depois você vê que tá boa, você mergulha de corpo inteiro, né? Viu que o negócio é legal. Mas brincadeiras à parte, eu acho que essa parceria que a gente está fazendo, está montando a BASF como um todo, né? Tanto a parte de defensivos quanto sementes, ela simboliza um pouco o momento que a gente está passando, né? Enquanto companhia. A gente está indo para uma pegada mais focada em soluções, ao invés de falar de um determinado produto ou serviço, né? E a gente está entrando muito na cultura data-driven, que é a gente tomar decisão baseado nos melhores dados possíveis do mercado. E quem melhor do que o Rally para ser esse nosso parceiro, provedor de informações, para que a gente consiga realmente entender o agricultor, o que ele está pensando, o que ele está sentindo e como que a gente pode melhorar os nossos serviços para atendê-lo melhor. Satisfação escutar isso daqui, bom, né, demais, Gil? foi bem o Daniel, bom demais mesmo. E de fato é essa a nossa orientação, cara, são dados, ir para o campo, coletar dados que nos ajude a entender essa safra e que a gente possa tomar as melhores decisões. E só esse ano, né, Gil, já foram 1.400 amostras que a gente realizou em lavouras de soja. Fizemos 80 mil quilômetros já, 80 mil. Já estamos, acho que quase passou o ano passado. Né? Então, tem muito dados. E muito bom ter vocês aqui com a gente mais esse ano aqui. Então, para a gente começar então o nosso bate-papo com oferecimento aqui de Soitec, Credense e BASF, está no ar mais um episódio do Pô de Safra. Vamos lá então, pessoal, conversar aqui com o Daniel, Fábio, Gildomar, um pouquinho sobre os dados do Rally. E como eu falei, a gente separou esse episódio aqui para falar um pouco mais das condições fitossanitárias dessa safra. Mas antes eu queria entrar num tema aqui que eu acho que é bem importante também, que é a questão de posicionamento de materiais. A gente teve um ano de El Niño, depois de 3 anos consecutivos de Laninha, e o comportamento climático é um pouco distinto, né? Se nos anos anteriores a gente teve falta de chuva no Rio Grande do Sul, esse ano a gente teve um excesso de chuvas. E daí o produtor, de uma certa forma, ele tenta se programar também, até mesmo com a questão de utilização de materiais, né? Conforme as questões climáticas. Fábio, traz um pouco da visão de vocês, de como que foi esse ano a questão de posicionamento de materiais no campo. Positivo, André. A gente poderia, nessa condição de El Niño, Laninha ou neutralidade, separar o país em 2 partes para a gente iniciar a conversa, né? Cerrado e Sul, então, para ficar mais fácil o arranjo. E aonde é esse corte de incidência da Laninha ou El Niño, fica de acordo com cada safra, eu já vou explicar melhor. Então, tivemos um ano de El Niño agora, que traz para o Cerrado escassez de chuva no geral e má distribuição de chuva. Então os materiais que mais sofreram, pelo que a gente vê, são os super precoces ou precoces, aqueles na casa de 100, 100 e poucos dias no geral. Tá? Isso ficou muito claro quando a gente mostrou aqui até um mapa que a gente trabalhou muito aqui, mostrando os plantios de setembro e início de outubro. Que foram os plantios aí que foram mais afetados. O de setembro mesmo nem se fala, né? Foram as lavouras que mais sofreram lá no Mato Grosso. Positivo, janela de 10 de setembro, início de plantio no Mato Grosso, não teve soja praticamente, né? E o produtor de algodão tentando acelerar, ou até mesmo deixar por conta da safra de soja e partir já direto para a safra de algodão, né? Então, eu diria que no Cerrado as precoces sofreram mais, né? E não vai ser assim ano que vem, provavelmente. A gente se desenha aí para um ano diferente do Laninha, né? Aliás, do El Niño que acabamos de ter. Então, quem sabe um Laninha na safra que vem, o produtor vai ter que pensar com dados além de uma safra só para a escolha de cultivares. Não se faz uma tomada de decisão nem só com uma safra, nem só com um tipo de dado, né? Então, vamos falar de Cerrado. O produtor poderia buscar os dados das consultorias mais especializadas, dos parceiros, diversas marcas de semente, além da nossa, que tem uma base de trabalho bastante grande, o produtor poderia acessar para tomar uma decisão mais robusta, né? Porque esse último ano foi bastante distinto dos 2 outros anteriores, né? Que foram anos de El Niño
E se vamos pensar, né, o cerrado, falando primeiro de cerrado, nos últimos anos, as lavouras precoces, mesmo o plantio de setembro, o início de outubro, elas entregaram bem. Mas mesmo as áreas que precedem o algodão, né, por mais que o produtor estivesse colhendo lá em torno de uns 50 sacos, 55, para a área de algodão é ótimo, porque o cara está olhando muito, focando muito mais o algodão. Você acha que para cerrado, esse posicionamento ainda de o produtor continuar ainda com uma parcela muito expressiva de plantio no cedo, continua ocorrendo? Continua porque o produtor vai visar também a segunda safra, ele quer rentabilizar a propriedade como um todo, né? Então ela vai acabar acontecendo, mas ela pode ser orientada à decisão da cultivar numa massa de dados interessante que não mire só uma, né? Exatamente. E falando do sul, né? E o recorte do sul, ele pode ser de Campo Grande para baixo, até o Rio Grande do Sul, digamos assim, fica fácil de entender. Esse ano de El Niño traz positividade de chuva para o Rio Grande do Sul. Nem tanto Paraná e MS São Paulo não foram tão bem assim, então é por isso que eu digo que a linha de corte de onde é o chovedor, entre aspas, ela pode mudar, mas o Rio Grande do Sul, que não vinha de safras boas de soja, vai ter uma safra boa. Vocês mesmos trouxeram na atualização da safra passada, é um dos poucos estados que incrementa a produtividade, salvo engano, junto com o Pará, né, André? Isso mesmo. Pará e Rio Grande do Sul são os que incrementam, né? E a gente sabe que chuva traz soja e traz doença também, né, André? Agora, mas se pensar em termos de posicionamento, né, no sul do Brasil, Laninha e El Niño, nos anos de Laninha, o produtor acabou sofrendo muito no Rio Grande do Sul. E, querendo ou não, começa a se desenhar um cenário de novo de você repetir um Laninha para o sul, talvez não tão intenso, mas enfim, a gente vai saber isso só lá na frente. Como é que você acha que acaba sendo o posicionamento do produtor de escolha de materiais agora para essa próxima safra no sul do Brasil? Especialmente aquele agricultor que não depende da segunda safra, ou que não tem uma condição para fazer segunda safra, ele vai utilizar cultivares um pouco mais longas do que o costume, né? O 5.5 ao 5.8 é o grosso da adoção, estou falando de grupo de maturação aí, né? É o grosso da adoção no Rio Grande do Sul, mas tende talvez a caminhar um pouquinho mais para o médio tardio, porque eu tenho uma janela para explorar o regime de chuva e não ficar tão concentrado, refém num risco de dar errado, perder uma chuva no enchimento numa soja mais curta de ciclo. É pior do que numa soja mais longa de ciclo. Inclusive, quando a gente esteve nas feiras, agora lá na feira da Expo Direto, a gente discutiu muito esse tema junto com os produtores em relação não só à escolha do ciclo de material para essa próxima safra, mas também trazendo muito essa questão de estabilidade, né? Porque não, nos últimos anos a gente sempre focou muito em tetos produtivos elevados e que para o Rio Grande do Sul, por exemplo, não deu certo, né? Foram 3 safras frustrantes. E que agora talvez o produtor esteja buscando também muito mais a rusticidade, estabilidade. Claro que ele quer tudo, né? Mas a gente sabe que algumas coisas são um pouco antagônicas também. Como é que vocês estão vendo, Fabinho? Justo, André. Não vai ter tudo numa mesma cultivar, né? Dificilmente eu vou ter na cultivar que entrega teto produtivo a melhor rusticidade ou a melhor estabilidade. Então, dividir a propriedade com diferentes cenários, de acordo com o talhão, eu acho que é importante. E estabilidade, geralmente quando a gente questiona o agricultor, é o que mais aparece junto com o teto produtivo. Então, é a cultivar que deu um bom desempenho no ano satisfatório, de recurso de chuva, por exemplo, como num ano mais desafiador, que aguente com um bom sistema radicular, que aguente o calor excessivo do oeste do Paraná e sul do MS, norte de São Paulo, por exemplo, que vem sendo super desafiador. Então, a rusticidade, a estabilidade é importante também. E estabilidade o produtor conhece muito dentro da própria propriedade. Se ele não testar o material, ou se ele não semear 2, 3 anos o material, ele não sabe se esse material é estável, né? A não ser acessando dados externos. Então é importante que o produtor reserve uma parte visando estabilidade na propriedade. Muito bem, eu acho que agora a gente tem a oportunidade também de falar, mudar um pouco aqui a direção da conversa e trazer um pouco dos dados que a gente coletou do Rally ao longo dessas mais 1.400 lavouras que a gente coletou, olhando muito mais para a incidência de pragas e doenças.
E foi um ano farto, né, de doenças no sul um ano farto de pragas no centro-oeste, norte e nordeste. Vamos manter o corte do Fabinho, né, que é separar o Brasil entre Cerrado e Sul, né? O Sul, a gente, com essa chuva, a gente teve um aumento da incidência de doenças e no Cerrado a gente teve um aumento da incidência de pragas, né, principalmente pensando em percevejo e a mosca branca. Bom, vamos aproveitar então para trazer alguns dados do Rally aqui sobre pragas, doenças e também daninhas. Começando aqui com percevejos, que de fato foi um destaque quando a gente olha para todo o centro-oeste do Brasil, tanto barriga verde quanto percevejo marrom. E daí eu queria só explicar esses dois primeiros mapas aqui. O mapa de cima é um mapa de incidência, quase quanto percentual de lavouras, no qual a gente viu a presença dessa praga. Então vamos ver aqui, ó, tudo em vermelho aqui, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, depois em laranja, São Paulo, Goiás, Tocantins, Maranhão, que significa que para vermelho mais de 50% das lavouras tinha a presença da praga, em laranja mais de 40% e 50%. Então dá para ver que foi um ano que a incidência de percevejo é muito grande. E no segundo mapa é um pouco da mudança em relação à safra passada. Quanto que aumentou em relação à safra passada? Então Mato Grosso aumentou, Mato Grosso do Sul aumentou bastante também, mais entre 20% e 30% de aumento de incidências. E querendo ou não, está muito ligado isso daqui quando a gente vai para o campo, né? Uma presença que a gente viu tanto das lavouras aí de ciclo mais precoce quanto mais tardio. E que de uma certa forma não necessariamente está causando um dano grande para essa safra, mas acaba prejudicando todo o sistema, porque na sequência vem aí o milho, daí você tem problema também de stand dessas lavouras, e também acho que é um problema muito grande quando a gente olha para as lavouras mais produção de semente, né, Daniel? Positivo, né? É importante destacar que a gente não tem tecnologia, que nem a gente tem para lagata, para manejo de percevejo, isso né? Aí. E o percevejo adora climas secos e quentes, né? E aí você pensar nessa situação do Mato Grosso, né, que foi propício ao longo da safra para que ele tivesse as melhores condições climáticas, né? E aí foi um prato cheio para o percevejo, né? E ele acaba causando problemas principalmente na ordem de qualidade do grão, né? E aí você acaba tendo uma perda de peso, né? Dentro do grão. E aí quando a gente pensa em produção de semente, acho que o Fábio vai conseguir trazer esse detalhamento melhor, mas ele acaba atrapalhando a qualidade também da semente produzida, né, Fábio? Exato, torna esse grão esverdeado, né? Prejudica ali as qualidades também de germinação e vigor futuro. Requer que a gente reclassifique melhor essa produção colhida no hectare e perde esse potencial produtivo, né? A própria maturação da lavoura acaba ficando bastante desuniforme, a gente vê isso, né, Gil? Até às vezes a presença de soja louca vinculado a isso. Do distúrbio, né? E até fazendo um gancho rapidamente ali nos estados do sul, a gente percebe, né, a comparação com o ano passado, e aí a gente trouxe um sul mais chuvoso esse ano, mas vale lembrar que Santa Catarina, Rio Grande do Sul e um pedaço do Paraná tiveram um veranico aí de 20, 25 dias que favoreceu, né, então esse ciclo do percevejo. É importante falar que percevejo é uma praga de final de ciclo na cultura da soja, ela não aparece nos estágios iniciais. Então, quando você pensa no Rio Grande do Sul e a seca que teve no fim, né? E geralmente o que a gente observou aqui foi uma intensificação, porque a praga existe o manejo para a praga, mas o agricultor aplicou mais vezes, fez mais intervenções na lavoura, né? Principalmente com produtos, né? Com residual, que são os neonicotinoides mais piretroides, e os acefatos para baixar a população quando a população de percevejo já saiu do controle. Agora até aproveitar para trazer um pouco desse tema aí, Daniel. A gente vê, como você falou, uma praga muito de final de ciclo, e quando a gente está avaliando as lavouras de R6 para cima, né, que é geralmente quando a gente está fazendo essas avaliações, que a gente vai vendo a presença da praga. E claramente tem áreas que a gente vê uma presença muito maior, e a gente percebe que muito se deu ao produtor optar por não fazer um controle final. E daí, claro que ele não está pensando num controle específico do percevejo, mas acaba sendo também, acho que talvez um comportamento que muitos produtores acabam adotando no final de ciclo, até às vezes por conta de ter uma lavoura aí que já não está produzindo bem, num ano de preços mais baixos, e que acaba abrindo mão talvez de uma última aplicação. Como é que vocês veem esse cenário? Eu nunca aconselho ele trabalhar
num regime reativo ao invés de um preventivo, né? A gente sabe que nenhuma cultura aqui do Brasil ela carece de um sucessor. E aqui, quando a gente pensa, principalmente no Cerrado, a gente tem a presença do milho safrinha. Então a gente vê um manejo de final de ciclo, uma excelente ferramenta para baixar a população e a gente ter um início da cultura, um início de desenvolvimento do milho um pouquinho mais estável, mais tranquilo, né? E principalmente quando a gente fala do Dickelops, né? Que é a principal praga ali do milho quando a gente fala em percevejos, né? E isso também, vamos falar, ela é válido também para doenças, né? O agricultor a gente vê que o manejo de final de ciclo ele acaba economizando, ele fala agora que já está tudo certo, estou com 95% da minha lavoura pronta, eu vou tirar um pouco desse investimento aqui, vou conseguir ganhar nessa economia de custo. E isso não tem se saído uma boa decisão nos últimos anos, né? A gente vem observando que os agricultores que conseguem performar melhor são os agricultores que vão do início ao fim trazendo as melhores soluções, tá? Para percevejo é uma ótica que é verdadeira também, não é diferente. Muito bem, agora eu queria ir pro meu destaque da safra aqui negativo, que foi a presença de mosca branca. De novo, né, uma praga muito mais de final de ciclo, e daí fica muito claro que conforme a gente avançava nas regiões mais tardias, a presença de mosca branca aumentou demais. E eu estava lembrando aqui esses dias, Gildomar, primeira vez que a gente identificou mosca branca no campo, assim, vamos lá, umas 4, 5 safras atrás. Sim. Aí, e que a gente, não, aqui tem mosca branca, vamos tirar uma foto aqui, bate, faz lá uma sacudia para conseguir mosca. Posar para foto. Rapaz, hoje você dá um chute ali, tira foto em qualquer lugar, você já vai conseguir ver a praga. Impressionante. Não, esse ano foi como assim, aumentou essa pressão. Tinha que entrar na lavoura de boca fechada, porque... Você sabe que esse ano eu abri linha de plantio para achar doença e achei mosca branca no lugar. Então fui procurar doença, não achei doença no Mato Grosso ali no começo do desenvolvimento da soja, mas achei muita mosca branca. E tem que abrir linha de plantio de boca fechada mesmo, senão não entra. É isso aí, não, a gente brinca, mas é verdade. Até no para-brisa do carro você vê muita mosca branca. Ao que se dá, o Daniel, um ano de presença tão forte de mosca branca como esse que a gente está vendo? Daqui a gente não consegue fugir do clima de novo, tá? Foi um clima propício para a mosca branca, que ela conseguiu se desenvolver, né? E é sempre bom lembrar que a mosca branca e o percevejo, elas têm uma certa sobreposição quando a gente pensa no manejo químico que é feito, né? Que são os neonicotinoides mais piretroides são aplicados, né? E ela se sobrepôs ao percevejo. Então, ora... O produtor no ano passado estava entrando para fazer manejo de percevejo e dava um tapa na mosca branca. Agora não, eu estou indo para pegar a mosca branca e vou dar um tapinha no percevejo com que eu for aplicar aqui. Dentro do cenário que vocês trabalham lá na BASF, é uma praga que a gente vai continuar vendo uma pressão muito grande. Claro que tem essa questão de clima, né? Mas dá para a gente dizer que é uma realidade, o produtor agora tem que fazer um planejamento muito mais voltado para a mosca branca? Ela é uma praga sazonal, né? Ela não é uma praga que a gente vê no longo período, a gente analisando a série de dados, que ela vai conseguir ter a mesma adoção, ter a mesma importância do percevejo, tá? E quando a gente pensa na programação de manejo, a vantagem dela é que as ferramentas que eu tenho à disposição para controlar percevejo também controlam a mosca branca. Então eu diria que o agricultor que se preparar para controlar percevejo, já pensando na mosca branca, ele vai conseguir ter a receita de bolo certa para ele conseguir fazer o manejo da doença. E vale talvez pensar que o incremento de dose possa fazer sentido, se previsto em bula, né? E produtos como o Fastaquidu que a gente trabalha, eu necessito uma dose um pouco mais elevada no hectare para controlar a mosca branca em relação a percevejo, né? Mas está munido. E esse ano a gente teve um repique muito grande, né? Do produtor no final do ciclo, porque bem como a gente olha, né? Essas áreas de mais compra de inseticidas. De insumos, né? E inseticidas foi o carro-chefe aí. Ok, vamos adiante então. Bom, outro que a gente não trouxe aqui para vocês, mas acho que vale a pena a gente fazer uma ressalva, que tem as questões positivas também, né? Falsa medideira, por exemplo, foi uma praga que a gente viu uma menor incidência nessa safra em relação à anterior. Você acha que está muito ligado à tecnologia, Fábio? Sempre é uma somatória de fatores, né, André? Mas se a gente olhar a adesão que o produtor está tendo em relação a Intacta 2 Extend, que é a nova plataforma de biotecnologia mais nova,
há uma eficiência um pouco melhor em relação à IPRO para Crisodex includens, né, a falsa medideira mais tradicional, e também a percepção que a Hack Plus e a Nu também há um nível de controle melhor, apesar de não previsto dentro do informe da dona do BT, tá? Então eu acho que isso de fato contribui. A gente vai ver talvez agora nessa última safra, dados saindo da última safra, na casa de 12% de penetração de 2x. 2x. E aí tem o fator hábito do produtor. Entendo que as aplicações preventivas à lagarta, ela já fazem parte da cartilha de manejo do produtor. E aí o Nomolt, por exemplo, que é um ótimo fisiológico para a falsa medideira, entra nas aplicações já iniciais do cronograma do agricultor e fazem com que ela não se sobressaia lá na frente, né? Então, eu acho que esse é um pilar legal também de considerar. E eu queria fazer um link também. Você pensar nos mesmos neonicotinoides e piretróides que pegam a mosca branca e pegam percevejo, para lagartas de instares menores, não, uma lagartinha mais jovem, ele também ajuda no controle. Então, a própria intensificação do manejo para mosca branca e percevejo pode ter ajudado a diminuir a população de lagarta. A única coisa que pode ter sobrado, e essas que sobraram, que são lagartas um pouquinho mais agressivas, principalmente quando a gente fala nas tecnologias BT, né, que elas acabam escapando, e aí vem a origem daquele repique, né, que você precisa de produtos um pouco mais específicos para manejo de lagarta, que a gente conta com Pirate, por exemplo, que é uma ferramenta excelente para lagartas que acabaram escapando nesse manejo preventivo. Lembrando que essa safra foi chuvosa no sul do país e a operação do agricultor foi difícil para as entradas, talvez ainda tenha manifestado no agricultor: vou botar o inseticida no tanque porque senão eu não vou conseguir ter janela para fazer entre as aplicações de fungicida uma aplicação já uma forma mais preventiva, né? Porque de fato, né, com toda essa quantia de chuva, você conseguir entrar na lavoura foi difícil no sul do Brasil esse ano. Ok, então vamos entrar agora, Daniel, um outro assunto que você gosta bastante, né, que é falar um pouco mais de doenças. E eu acho que não tem como a gente não trazer o destaque aqui da ferrugem. A gente vem falando muito isso, inclusive nos programas anteriores que a gente fez, inclusive colocamos como um ponto de atenção em relação às estimativas de safra, principalmente quando a gente olha para o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, que é a safra aí mais atrasada. Porque não tem lavoura que você não entre que não tenha presença, ó, tá claro ali, ó, em vermelho ali no primeiro mapinha, o Rio Grande do Sul. Eu lembro até uma fala do Valmir no programa anterior, falando que 70% das lavouras do Rio Grande do Sul que a gente entrou, identificou aí a presença de ferrugem. Eu diria que eu acho que dá para extrapolar esse número aí para 100%, ele que não achou, porque o esporo tá lá, talvez não esteja se desenvolvendo, né, por conta de todo o controle do produtor. Mas eu acho que é a doença de destaque desse ano. E daí eu trago muito o questionamento a respeito do manejo, porque de uma certa forma o produtor está preparado lá para fazer as 3 aplicações e a quarta, a quinta ou sexta não tá, e deixa muito para ver a condição de cada um dos anos. E a gente sabe que esse ano foi necessário sim entrar em alguns casos, a 6ª aplicação para conseguir manter potencial produtivo. Quando a gente pensa em ferrugem, né, é uma doença que quando ele percebe que tem, quer dizer, que ele consegue ter uma prova visual da doença, é porque ele já perdeu para a doença, né? E aí, o que eu queria começar falando que não tem o santo remédio, né? Aquele elixir que vai conseguir curar a ferrugem a hora que ele identificar, né? A hora que ele já perdeu para a doença e não tem como remediar mais. O ponto é que quando a gente pensa em ferrugem, antes da gente observar os primeiros sintomas, a gente precisa já ter feito toda a aplicação programática e preventiva que é necessária no começo do ciclo, né? A doença ela vai acabar se manifestando lá no final, mas a gente precisa fazer no começo. E esse ano, principalmente, foi um ano que a ferrugem, a gente já sabia que ia vir, não? Se tinha uma certeza nessa safra que eu tinha era que ia dar ferrugem, mas eu não tinha certeza de quando, e ela veio muito mais cedo, né? Então o agricultor precisava ter se antecipado para conseguir fazer o manejo dessa doença.
Qual que foi o problema, gente? O problema é uma janela operacional que ele teve para poder fazer as primeiras aplicações. E isso acabou atrapalhando demais o manejo. Não é nem que o agricultor não queria fazer a aplicação preventiva. Não conseguia ele não entrar, tinha né? como entrar para fazer esse manejo, né? E ele acabou aproveitando, né, a janela que ele tinha para poder fazer a aplicação e acabou fazendo aplicações até um pouco mais robustas do que o padrão, né, do que ele faria se ele conseguisse ter a janela ideal para aplicação, né? Mas daí isso se refletiu em aumento de dose, você acha, ao invés de você fazer uma aplicação a mais? Talvez maior número de produtos no mix da mistura, né? Essa é uma intensificação do número de misturas para conseguir se equilibrar, né? Então, adicionando mais ativos dentro do tanque de aplicação para conseguir ter um guarda-chuva de proteção maior, né? Esse é um ponto acho muito importante que você colocou, porque não é só o querer fazer a aplicação a mais, né? Você ter a condição de conseguir entrar na lavoura num ano chuvoso como foi esse, em solos aí tão pesados como são os solos do sul do Brasil. E eu queria só fazer um contraponto, né? Eu falei aqui do agricultor não conseguir fazer aplicação no sul, mas se a gente for para o Cerrado, tá? Se a gente for refletir a dinâmica que aconteceu lá, que faltava chuva e faltava a motivação para o agricultor entrar, essa não foi uma decisão boa, né? Tirar uma aplicação de fungicida por causa da chuva. Lembra que eu falei ali da reatividade? O agricultor foi reativo à chuva, esperou a chuva acontecer para fazer a aplicação e acabou atrasando as aplicações preventivas. Essa receita ela não foi favorável para o agricultor. Principalmente quando a gente pensa na cercóspora, tá? Ela foi uma doença que destacou bastante no Cerrado, tá? Ela tirou muita produtividade do agricultor. Por quê? Porque lá no final do ciclo, quando as chuvas que eram irregulares começaram a cair no Mato Grosso, fechou o triângulo. Você tinha o fungo presente na palhada, presente na soja, né? A soja, que é o hospedeiro, e aí você fechou com a condição climática que foi o início da chuva. E aí já era tarde Eles já estavam no final do ciclo, não tinha mais como se entrar. Exatamente. Então, se a gente pegar em termos de destaque, muito a ferrugem asiática no sul do Brasil, então podemos colocar a cercóspora também quando a gente fala aí mais do centro-oeste brasileiro, muito mais talvez por um descuido de manejo, vamos dizer assim? Foi uma, eu não diria que é um descuido, mas uma baixa expectativa em relação à condição da lavoura inicial, né? O agricultor acabou indo para uma ótica um pouquinho mais reativa e ele acabou fazendo algumas decisões erradas durante a condução da lavoura. Tem um detalhe que eu estava lembrando aqui, Gil, André e Daniel, que a proteção ela tem que se dar por camadas, né? E a soja vai colocando camadas de folha. E se eu represo ali a aplicação do fungicida e aumento o intervalo, eu vou ficar com parte dessa camada desprotegida. Porque não há muito milagre na tecnologia de aplicação que fazer jogar produto no bacheiro. Então, e a doença, no geral, ela começa pelas necrotróficas com certeza de baixo para cima, né? Então a cercóspora foi um caminho aí que foi propiciado por esse intervalo maior, enfim, deixou o cobertor curto, né, na aplicação. E essas conversas que a gente faz no Rally com os produtores e também nas cooperativas, muitos deles relatam que essa tomada de decisão roubou até 20 sacos, né, em algumas situações mais extremas. Então, realmente vale a pena o produtor fazer a proteção aí antecipada. Exato. E aí, lembrei de um produto que está indo muito bem e foi muito bem nessa safra, que é Belian, né? Que é um produto extremamente seletivo, né? Que traria segurança de aplicação para o produtor, né? Eu não teria prejuízo na aplicação em questão de derrubar folha nem nada disso, em fitotoxicidade, porque me traria seletividade, que eu preciso mesmo em climas mais adversos, né, Daniel? Como é que funciona a mecânica, tá? O agricultor, a gente estava falando dele segurar essa primeira chuva para ele poder fazer a aplicação, porque tem uma coisa que acontece no cerrado, principalmente por causa da pressão de mancha-alvo, são as aplicações à base de proteoconazol. As aplicações à base de proteoconazol, elas têm um efeito colateral, que é a fitotoxicidade, que acaba promovendo uma desfolha. Agora imagine, você está numa seca danada, né? Sua soja não está conseguindo se desenvolver.
você quer manter o máximo possível de área foliar. Se você aplicar o proteoconazol ali, é aí que você acaba por liquidar por completo, né? Mas ao mesmo tempo, o Fábio falou bem, a gente precisa fazer a aplicação preventiva nas folhas do bacheiro, né? Então como é que eu consigo harmonizar isso? Eu preciso de um produto extremamente seletivo, né, que não cause fito e que ao mesmo tempo tenha um amplo espectro de ação, que segure as doenças que vão tirar a produtividade lá no final do ciclo, como é o caso da cercóspora e da própria mancha-alvo, né? E aí o Belian ele entra como essa solução para esse tipo de perfil, que o agricultor teoricamente teria uma perda por fito, ele consegue entrar sem causar nenhuma fito e proteger lá no final do ciclo da soja. A soja está com a sanidade altíssima. Muito bem, vamos terminar esse quadro então aqui, trazendo os destaques aqui de algumas plantas daninhas, e eu acho que a gente trouxe 2 aqui. Uma delas foi a vassourinha de botão, que a gente tem visto o aumento da sua presença no campo. E o outro destaque que a gente vai trazer aqui também para vocês é a questão da buva, que é um velho conhecido de todo mundo, né? Uma pressão muito grande aí no sul do Brasil. Vamos falar de manejo? Vamos falar de manejo, né? Pensando em vassourinha de botão, né, o que a gente observa? Primeiro aqui no mapa a gente já consegue ver a distribuição geográfica dela, né? Ela está mais presente mais ao cerrado do que ao sul, né? E ela é uma daninha que tem um manejo extremamente difícil, principalmente porque quando a gente pensa em solução química para essa daninha, a gente não tem muitas ferramentas à disposição, né? O glifosato mesmo é uma planta daninha que era muito mais do cerrado, mas a gente começa a vê-la cada vez mais para o sul também, agora a sua presença, né? Exato, ela vai se alastrando aí conforme o passar dos anos, né? A gente já vem ali no mapinha, a gente consegue até ver o estado de Santa Catarina como um destaque negativo para o crescimento da daninha, né? E essa daninha ela acabou pegando o agricultor desprevenido, por quê? Porque na época de plantio da soja, por causa da seca, não tinha muita daninha no campo, mas tinha um banco de semente grande ali, né? E aí ela começou a nascer nas entrelinhas ali, e esse controle é muito difícil de fazer, e ela acaba tirando produtividade do agricultor por mata competição. Se por um lado a gente tem um aumento da presença aí da vassourinha, a buva a gente tem até uma redução, talvez, quando a gente compara com o ano anterior, né? Acho que esse segundo mapa aqui mostra que tem uma questão de redução. Fábio, talvez muito mais por uma questão climática do que da presença do banco de semente, porque tá lá, né? Só basta ter a condição. Exatamente. E o que relaciona as duas daninhas é o efeito dela emergir, germinar e emergir na condição de luminosidade, né? Então, entrelinhas mais abertas de soja facilitam a aparição dessas plantas daninhas, né? E eu tive uma safra bem melhor de chuva no sul do país, nos 3 estados do sul, o que me mostra ali que no mapa a conversa bate, né? Esse ano, diferente do 22, 23, a gente não enxerga aquela buva saltada no meio da soja, né? No meio da entrelinha. Então, de novo, é pensar no sistema. É claro que o agricultor não escolhe essa questão da chuva para o fechamento de linha, mas aí, quem sabe, uma boa cobertura de inverno faça sentido, né? Para que essa palhada mais densa também favoreça que a planta daninha não emerja, né, Gil? E esse ano nós tivemos um problema sério, né, de fechamento de linha no centro-oeste, né? Então a gente teve porte menores, tivemos aí plantas que não fecharam linha em função do clima, né? Exatamente, aí prato cheio para vassourinha. Lembrando que no caso da buva também a gente tem um problema de difícil controle, né? São poucas moléculas hoje que conseguem promover um controle da buva. Dado os anos de exposição ao glifosato, ela conseguiu ter resistência. E a gente tem uma solução que é o HIT, que é um produto excelente para a buva, né? Que ele é um dos poucos produtos aí que consegue fazer esse manejo, tá? Então eu diria que foi uma safra boa para o agricultor, porque ter que controlar a buva não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil. Exatamente, isso já se tornou rotina do produtor do sul do Brasil. Bom, estamos encerrando esse quadro aqui de análise da safra atual, e eu queria já aproveitar que vocês estão aqui para a gente fazer um gancho para a próxima safra, né? E de fato, quando a gente começa a pensar na próxima safra, tem alguns desafios aí. O primeiro deles é superar essa safra atual, no qual a gente teve problema de
de produção, né? Várias regiões com problemas de produtividade em função de clima, aliado a um cenário de preços baixos de commodity. Então, de fato, teremos problemas aí em termos de rentabilidade para muitos produtores, e inclusive com alguns problemas financeiros também para você conseguir dar o tombo para essa próxima safra. E daí a gente começa a se questionar muito como que vai ser a tomada de decisão do produtor para essa próxima safra na escolha de materiais, tanto quando a gente olha para a semente, mas também em relação ao manejo. E daí que isso é uma preocupação, acho que grande nossa aqui, porque a gente vê que você reduzir investimento na sua lavoura, principalmente na questão de manejo de pragas e doenças, não é um bom caminho para você fugir ou ainda para você compensar esse momento de baixa de preços. Qual que é a visão de vocês quando a gente pensa nessa preocupação de tomar decisão do pacote tecnológico para essa próxima safra? Eu diria o seguinte, é claro que o agricultor ele vem de uma safra ruim em termos de rentabilidade, tá? Eu acho que o primeiro ponto, tá, é a gente até olhar para safras anteriores e entender mesmo que talvez elas tenham sido outliers em termos de rentabilidade. Foram safras excelentes, muito boas para o agricultor até conseguir levantar caixa, mas a gente está voltando para uma normalidade, né? Pensando em situações de normalidade, né? Mesmo com, vamos falar, uma safra frustrante em termos de rentabilidade, a Basso ela não entende que baixar o investimento é a melhor alternativa no que tange ao aumento de rentabilidade. Tá? Você tem duas alternativas sempre que você quer melhorar a sua rentabilidade. Você corta custo ou você investe mais para aumentar a sua produtividade. Né? E aqui, ao longo dessa nossa conversa, a gente vai trazendo muitos elementos, né, Fábio? Acerca do manejo, né? O fato de eu desinvestir lá no final do ciclo, usar produtos mais baratos, ou até mesmo atrasar as aplicações de fungicida no início do ciclo, e a gente viu que essa conta não fechou. Né? A gente tem esses relatos aí de 20 sacas a menos. Não há investimento que você faça que vão conseguir recuperar essas 20 sacas que o agricultor vai perder. Então, assim, eu sei que foi uma safra frustrante, mas a nossa recomendação é que o agricultor venha para essa safra e coloque na propriedade as melhores tecnologias, os melhores materiais para que ele consiga efetivamente rentabilizar. Tem um componente quando você tira investimento que é o risco, né? As tecnologias ela vêm exatamente para diminuir esse risco que a lavoura vai ter, né? Quando a gente pensa em rentabilidade. Sabe uma palavra que eu tenho usado muito aqui quando a gente conversa sobre essa próxima safra? É a racionalização. Eu acho que de fato esse é um ano de você racionalizar os seus investimentos. Seja quando você pensa em investimentos mesmo, né? Aquisição de máquinas, infraestrutura, mas quando você olha para dentro da lavoura. Então é o ano mesmo de o produtor procurar reduzir o custo, mas de uma forma muito consciente, sem deixar com que você esteja focado em ter tetos produtivos ainda elevados, para que você consiga de fato diluir esse custo a maior. E eu aproveito para questionar vocês a respeito das soluções que a BASF traz para essa próxima safra. Fábio, quais são os materiais aí que você aposta que serão boas escolhas para esse próximo ano? Eu já falo dos materiais, mas não queria perder esse último gancho teu. Às vezes não. Sempre é dessa forma, né? Uma boa semente, que é aquela que preserva teores de porcentagens de vigor e germinação altos. Eu estou comprando aquela sacaria, aquele Big Bag, e eu quero que todas aquelas sementes que eu coloquei na plantadeira e no chão, elas nasçam. Se ela vier com 85% de germinação, eu estou perdendo 15 pontos percentuais aí de plantas na minha lavoura, numa recomendação oficial, né, no posicionamento da companhia. Então, vem ao encontro da racionalização que você fala. E Credence tem isso como pilar forte, né, de prezar pela alta qualidade. E é assim que Soitec também escolhe os seus parceiros multiplicadores, para que tudo aquilo que eu coloque no chão, plantado devagar, né, na melhor janela, antes plantar um pouquinho mais tarde do que numa condição adversa, amigo produtor e recomendante, né? Para que aquele estabelecimento se dê da melhor forma possível. Eu não corrijo o teto produtivo depois se a semeadura não for de qualidade. Eu faço com o processo operacional e faço com a escolha da cultivar.
enfim. Estândio se não muda, né? Não muda stand, né? Plantas adensadas e falhas. Eu não corrijo isso com engalhamento, por exemplo. Tem cultivares que preservam o engalhamento um pouco maior, sim, mas não a ponto de compensar uma falha, né? Então pense muito bem, converse direito com o operador da propriedade. Eu sei que isso é difícil no dia a dia. O tempo urge. A janela curta. A janela é curta, como foi no Rio Grande do Sul esse ano. Foi dramático, mas é melhor atrasar um pouquinho e fazer tudo da maneira correta. É o fazer bem feito. É insubstituível. Dirceu Gassen falava sobre capricho, né? O capricho. Um dos precursores do cultivo de soja. E a gente espera que isso continue, que o produtor olhe para cada vez mais esse tipo de racionalização que você trouxe muito bem, André. Legal. Vamos falar de material? Vamos, desculpa aí, mas a gente pegando o gancho faz sentido. Ótimo, isso aí. Eu diria assim, que na propriedade o produtor opte, independente se Credense, Soitec ou qualquer marca, que ele opte por fazer teste na sua propriedade. Então deixa uma parcela da propriedade para experimentação. Não experimente 80% da propriedade, experimenta 15%, 20% da propriedade com uma cultivar nova. Pode ser que tenha teto produtivo nela, pode ser, mas eu tenho que entendê-la na minha condição. Não escolha cultivar de soja só por um ano, então olhe o retrovisor um pouco mais ao longo, né? Para que aí eu tenha cultivares de estabilidade, como a gente comentou, somada a bons tetos produtivos. Quais cultivares que a gente preconiza em Credense? Vamos falar de cerrado. A CZ37B39 e 2X é das mais promissoras. Ela já não é mais promissora porque ela já mostrou o seu potencial nas duas últimas safras. É uma das maiores participações em área semeada na plataforma I2X e ela caminha no cerrado inteiro. Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, MS e Maranhão. Então é uma cultivar que eu destacaria sem dúvida alguma. A CZ37? B39. É a que eu escolheria como produtor do portfólio de Credense, pensando que ela é um 7.3 de grupo de maturação, tá? Se eu quiser um pouquinho mais longo de ciclo, num 7 médio, a CZ37B66, também I2X, é um lançamento da Credense para esse ano. É multicisto, multirraças de cisto, ela leva na sua resistência genética, né? Então eu trabalho ali com teto produtivo e com quesito resistência a cisto, que está bastante disseminado, cerrado afora. No sul também, mas vamos parar pelo cerrado por enquanto. E aí se eu quiser um pouco mais longo, por exemplo, para o produtor da BR-163, a CZ48B08, ela leva uma sanidade de grãos espetacular, que é um problema que fica para outros podcasts na questão da anomalia, né? Ela entrega uma sanidade para a anomalia muito boa lá na BR-163, que é um dos principais gargalos dessa região. Boa. Soitec. Soitec vem numa crescente muito forte no mercado. Eu vou destacar 3, tá? A Soitec 616, que fica no 6.1 de grupo de maturação do sul do país. Então ela vai do Rio Grande do Sul até São Paulo e o sul do MS, com resistência à podridão de Phytophthora, que é um gargalo. Ela é muito tolerante à macrofomina. Ela foi uma das poucas que não sentiu nesse oeste do Paraná, IMS, o que é uma grande vantagem para nós. Subindo um pouquinho mais para dentro do Goiás, a 711, que também é lançamento, assim como a 616. 711, ela também leva uma multiresistência a cisto, ela abre plantio, ela faz um cenário de pré-algodão no Mato Grosso e pré-milho com certeza, né? E fechando com a Soitec 752, que também, assim como a B39, é das principais cultivares I2X do cenário brasileiro, também multiresistente a nematóide de cisto, e a gente está vendo nela estabilidade, porque em 2 safras diferentes ela está entregando bons tetos. Por exemplo, no IGA, Instituto Goiano de Agronomia, ela foi destaque lá no ensaio da rede. Legal, então opção tem bastante, mas eu acho que muito interessante você colocou aqui testing, né? Teste nas condições da sua propriedade para ver o que vai desempenhar melhor, inclusive avaliando aí diferentes anos. Daniel, e vamos pensar um pouco mais do manejo de agroquímicos aí para a próxima safra, alguma novidade?
Eu queria até aproveitar um gancho do Fábio, tá? Falar um pouquinho mais de semente, para falar um pouco sobre as motivações do porquê que a gente está trazendo o portfólio que a gente está trazendo em químicos, né? A gente nem precisa voltar muito tempo atrás, né? Você pensar 10 anos atrás, para a soja que a gente tem hoje, que a CZ e que a Soitec estão lançando, a gente tem uma mudança muito drástica em arquitetura da planta. Vocês lembram do dossel há 10 anos atrás, aquele dossel vistoso, aquela soja cheia de folhas, né? E que alguns pesquisadores até costumavam falar que a soja precisava ter 20% de desfolha para ela conseguir manifestar o potencial produtivo dela, né? Exatamente. A soja mudou, né? A soja ela vem com uma arquitetura muito mais slim, né? Que é aquela arquitetura com menor número de folhas. E essas folhas entregam mais produtividade. É só a gente olhar a produtividade média da Conab há 10 anos atrás e a de agora, né? A gente está falando de 10 sacas a mais na média Brasil, né? Então, a gente tem uma soja que é mais folha eficiente. Cada folha, ela contribui mais para o número de grãos. Qual que é o ponto disso, gente? Hoje, a soja, aquela soja de 10 anos que podia se dar o luxo de perder folhas, ela não pode mais perder folhas. E é pensando nisso que a BASF tem todo o pipeline de fungicidas pensando nessa nova soja, né? Pensando nessa nova formação. E é por isso que o Fábio até falou ao longo da reunião que a gente trouxe a questão de seletividade. A gente não é inegociável a gente controlar as doenças, que são os maiores desfolhadores, sim, mas é inegociável que o nosso produto ele não prejudique o desenvolvimento da soja, tá? Fiz todo esse preâmbulo aqui para falar do nosso portfólio, porque o nosso portfólio ele caminha nessa linha, né? De que cada folha importa e cada vez mais, né? E aí, para o começo, a gente tem o Belian, que é o nosso fungicida de primeira aplicação, que é posicionado para o V6, tá? A gente está falando do vegetativo, a gente não posiciona a primeira aplicação no reprodutivo, a gente antecipou. A gente faz no V6, exatamente para a gente ter o cobrimento das folhas do bacheiro, para a gente ter essa proteção inicial, que é uma mistura tripla, um produto extremamente robusto e que conta com um novo ingrediente ativo da BASF, que é o Revisol, que é uma molécula, né, que é um isopropanolazol, e ela tem a característica dela conseguir se flexionar. E ela consegue fazer uma forma de gancho, né, que ela consegue ter ligações com o fungo até 100% vezes mais forte se eu comparar com outros triazóis. E a gente tem uma ligação forte que controla mais, com um incremento da gente ter zero fito no manejo quando a soja mais precisa se desenvolver, né? Depois a gente tem o Blavit, que é um lançamento aí, tá no segundo ano dele, que é um produto extremamente robusto para as principais doenças da soja. A gente está falando de ferrugem, mancha-alvo, produto que vai muito bem para essas duas doenças, tá? E ele é um produto, mesmo à base de proteoconazol, ele é o produto mais seletivo à base dos produtos à base de próteo. Então ele consegue entregar controle e seletividade. E para fechamento, esse mesmo Revisol que a gente tem no Belian, que a gente lançou ano passado, a gente vai trazer na safra 24-25 o mais novo lançamento da BASF, que é pensando exatamente naquelas aplicações de fechamento, que eu falo que o agricultor acaba tirando um pouco o pé e tudo mais, mas que a gente vem observando ao longo dos anos que ele usa produtos baratos, mas ele vai fazendo muitas misturas, né? A gente está trazendo o Revisol para esse momento de aplicação, que é mais uma vez, uma molécula seletiva, combino com o Fempropimorph, eu tenho um produto excelente para fechamento, que vai muito bem. Do Queira? O produto Queira, exatamente. A gente vai lançar o Queira na 24-25 e ele vai ser o nosso produto para a gente fazer o fechamento do manejo para as últimas aplicações, para controle de cercose, para doenças de final de ciclo, o próprio ídio, que vai muito forte no sul, e a ferrugem asiática. Muito bom, bom saber que vocês estão investindo justamente para ajudar o produtor a passar por esses desafios, né? Desafios que vêm do clima, desafios que vêm da parte de pragas e doenças, do mercado. Bom, se é uma coisa que não falta na agricultura é isso, né? Desafios. Bom, eu queria então encerrar esse programa aqui, agradecer mais uma vez aqui a visita de vocês até o nosso escritório. É bom estar com vocês para a gente poder conversar, entender um pouco mais das linhas de atuação e poder montar conteúdos como esse aqui, né, para a gente compartilhar com o nosso público. Gildomar, agradeço também sua presença. Obrigado. E deixo aberto aqui as últimas palavras aqui em nome da BASF, em nome da Soitec, em nome da Credense. Gente, obrigado demais pelo convite, foi muito bom estar com vocês. Eu acho que qualquer reunião que eu faça com o time do Rally, eu saio mais conhecedor do mercado, é sempre bom trocar informações. Dessa vez foi a gente, né, Gil? Uma aula. Eu queria dizer que o agricultor pode contar conosco, né, para
para o que está por vir. Você tem uma certeza que a gente tem dentro do mercado agro, é que nada vai ser como a gente imagina, né? E eu acho que é pensando nisso, né, para um agricultor que ele precisa se adaptar, que a BASF vem se planejando e vem trazendo, né, vem se comportando como uma empresa de soluções, né, para conseguir cobrir todas as necessidades e as dores do agricultor, né? E aí eu queria só mais uma vez agradecer vocês, tá? Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Show de bola, um grande prazer estar aqui. Eu queria deixar a mensagem, eu acho que isso é bastante evidente para o produtor, para o parceiro que está em contato com a BASF, de que a gente não faria algo, não traria algo que a gente não acreditasse de fato. Somos filhos, netos, familiares de produtores agrícolas, então a gente acredita no que a gente traz. Meu sogro cultiva a Soitec 580, por exemplo, porque a gente acredita no que a gente está fazendo por aqui. Eu espero que vocês também acreditem. Se não, testem dentro da propriedade, vejam as diferenças, avaliem. E muito obrigado, Gil, André, Daniel, por o momento aqui de hoje. Bom, então vamos encerrar aqui esse episódio. Eu queria encerrar aqui com um presentinho para cada um de vocês, ó. Bonezinho do Rally da Safra, Soitec, Credense do outro lado. Show de bola, obrigado. Daniel, obrigado, sejam André. muito bem-vindos, voltem sempre aqui. Foi um prazer conversar com vocês. Respeito ao agronegócio, vem escrito no boné também. Show de bola. Essa é uma campanha que a gente fez aqui e a gente leva isso muito a sério. Bom, pessoal, para quem quiser acompanhar aqui esse episódio, está disponível em todas as plataformas aí de redes sociais, de podcast. Você pode baixar também e escutar no melhor momento que você desejar. Bom, mais uma vez, obrigado e até uma próxima.